Isso aconteceu numa das minhas experiências, né? Que eu fui ter uma reunião ali com todo o board, tinha inclusive investidores e tudo mais. E antes de entrar na sala de reunião, uma pessoa me parou e falou assim: Diego, toma cuidado porque ali dentro só tem homens de lata. Eu falei, caramba, que loucura, cara. Né? Homens de lata. Eu toma cuidado, né? É assim, toma cuidado. Isso. Que ali só tem homens de lata. Não, a cultura do medo já tava ali enraizada, né? Então eu falei, caramba, cara, como é que eu posso quebrar isso, né? E realmente foi uma experiência bem complicada pra mim, no qual até cheguei a repensar assim, cara, será que eu gostaria de trabalhar agilidade com essas pessoas? Será que aqui é onde eu vou me sentir bem investindo o meu tempo, o meu esforço aqui, né? Porque eu acredito muito que na agilidade a gente constrói uma cultura no final do dia, né? Então, e essa cultura cara, assim, tipo de colaboração. Não tem como a gente fazer sem a gente demonstrar vulnerabilidade e agradecer as outras pessoas no nosso dia a dia. Eu acho que isso é o que deixa a nossa experiência mais bonita dentro de uma organização. E cara, foi uma experiência muito complicada, porque ali naquela situação, ninguém demonstrava uma vulnerabilidade. Onde a gente achava os erros, a culpa ela só descia, né? Até como a Carol falou, a culpa achava um culpado, a outra pessoa se esquivava e culpava a equipe, e o negócio ia só descendo. Então, assim, no fim, a gente não teve um plano de ação e parecia um momento ali onde a galera queria achar alguém pra pôr aqueles erros e aqueles momentos que não foram agradáveis, entendeu? Então era muito estranho. E, 0% de sentimentos, ninguém falou um obrigado, eram todo mundo rápido e direto. Eu entendo que às vezes a gente precisa ter algumas reuniões onde a gente precisa ser mais objetivo, porém eu acho que demonstrar vulnerabilidade e assumir às vezes que alguma coisa não deu certo, ela abre portas para várias coisas, né? Inclusive deixa você um pouco mais leve. Essa é na minha percepção, sabe? Que você, no momento que você fala assim, cara, eu não sou perfeito, né? Eu sou um ser humano, né? Tem até como até Freud fala, né? Seríamos bons se não fôssemos tão perfeitos, né? Então, tipo, ele fala um negócio desse. E eu acho isso interessante, porque a gente, acho que até que a sua provocação, Carol, que você falou da parte lá de, conforme a gente vai aumentando, subindo na hierarquia organizacional, a gente não pode errar, a gente tem uma responsabilidade e tudo mais, às vezes a gente se blinda disso, né? E você realmente começa a se comportar como um homem de lata, porque realmente o que eu entrei ali foi o que o cara me esclareceu. Ele falou, cara, só tem homem de lata lá. Eu entrei lá e vi isso, cara, porque realmente não tinha sentimento, não tinha nada ali, né? Só um apontando pro outro. Muito bom. Então, cercados de homens de lata, no caminho dos tijolos dourados, em direção a Oz, é que a gente começa este episódio do Love the Problem. Solta a vinheta, Léo! Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. E para conversar sobre vulnerabilidade, vamos começar a apresentação das pessoas que estão aqui hoje. Começando por ele, que estava trazendo essa história aí. Dorothy, não é a Dorothy, é Diego. Muito bem-vindo, Diego. Opa, fala Panda, Carol, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Bacana estar aqui. Primeira vez que eu gravo um podcast, friozinho na barriga, normal, mas acho que vai ser bacana. Cara, trabalho na área de tecnologia da informação desde 2006. Comecei como programador, fui para a área de QA, virei coordenador de QA. Em 2018, vim para agilidade, então tô aí. Então trabalhei com agilidade no início lá na Dafit e agora tô aqui no PicPay. Beleza, muito bem-vindo, Diego. E ela, Leonina, que não é o leão sem coragem. Carol Cervejante, bem-vinda novamente, a casa é sua. Ai, como eu amei essa apresentação do Mágico de Oz, achei perfeita. Queria me apresentar assim, desse jeito tão bonito que nem o Diego falou, mas eu não tenho nem um pingo de vergonha na cara. E vou só dar oi mesmo, vou falar muito prazer, estou muito feliz de estar aqui de novo. Inclusive para falar sobre esse assunto, que é um assunto que me toca muito. E fiquei muito feliz quando o Diego falou, putz, queria conversar sobre isso. E aí eu falei, vou falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, e é para isso que a gente está aqui.
Então, pra quem tá aqui, chegou nessa história de homem de lata e sem coração, o que a gente tá falando aqui, por que a gente tá falando disso tudo, né? O Diego mesmo, ele que incentivou a gente a gravar esse episódio, então estamos aqui por causa do Diego. Uma salva de palmas pro Diego, bota aí, Léo. Pra trazer esse tema tão relevante, né? E eu tô vindo numa sequência de episódios, tenho gravado sobre algumas questões mais referentes ao universo de pessoas, de gestão e tudo mais. Então, quando veio essa proposta pra gente falar de vulnerabilidade na autogestão, eu falei, é isso, vamos que vamos. Porque tá uma sequência muito legal de alguns episódios aqui. Se você nos acompanha aí semanalmente, já rolou sobre CNV, a gente já falou sobre conflito, a gente já falou sobre gestão horizontal, então tá vindo aí uma sequência de alguns episódios com esse tema mais relacionado com o universo de pessoas, né? Aqui a gente chega num ponto muito maluco, né, sobre vulnerabilidade, assim, porque a gente conversa bastante sobre isso, eu e o Carol, a gente já conversou muito sobre isso, inclusive tem o podcast Vamos Fazer Diferente, que fala muito sobre vulnerabilidade. A gente falou bastante no Pontes Elefantes, quem nos ouve no Pontes Elefantes também, sobre integralidade. Isso passa por um universo de falar de ego, para falar sobre vulnerabilidade e tudo mais. Então, é um tema muito importante pra gente, né, como indivíduos. Mas o que me chamou a atenção nessa sugestão do Diego foi a alta liderança. Tipo, como a gente faz essa nossa relação, a gente aprende, a gente discute e fala sobre vulnerabilidade aqui, e quando isso nas nossas organizações chega na alta gestão, né? Como essa relação sobre vulnerabilidade com a alta gestão. Para mim, nossas conversas nesse núcleo de agilidade, nas comunidades que eu participo, e quando a gente fala dessas questões mais de pessoas, a gente acaba falando pra gente como indivíduos, até como agentes de mudança, por exemplo. Em alguns momentos a gente consegue falar sobre sistemas com pessoas que estão no cargo de gestão. São as pessoas que acabam participando da comunidade e tudo mais. Mas muitas vezes esse não é um canal de comunicação direto. Então a gente poucas vezes fala diretamente com pessoas que estão na posição de gestão ou pessoas que estão na alta liderança de uma organização. Então se você aqui que está nos ouvindo é gestora, está na alta liderança de alguma organização, manda uma mensagem pra gente lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, vai ter o cardzinho lá desse episódio aqui, vai ter o card do Diego, o card da Carol já tá por lá há bastante tempo também, e conversa com a gente, fala um pouquinho da experiência de vocês na gestão, a experiência de vocês com esse tema de vulnerabilidade, vem conversar com a gente lá, a gente estende a nossa conversa daqui pra lá também. Falei pra caramba, dito tudo isso, acredito que temos um contexto pra gente conversar aqui, e eu queria ouvir de vocês. O Diego trouxe essa experiência aí, dessa situação, né, da tal da reunião dos homens de lata. Inclusive tem aí, ó, vou dizer que tem uma coisa aí no Homem de Lata, que tem a palavra homem nessa história aí, e esse negócio com vulnerabilidade, tem uma parada aí da nossa estrutura machista, tem um rolê aí, quem sabe a gente pisa por lá em algum momento. Mas que outras experiências surgiram aí na nossa relação com alta liderança, com gestão e essa questão sobre vulnerabilidade? De outras experiências, acho que centenas, assim, eu consigo citar algumas experiências que eu passei que estavam diretamente relacionadas com essa ausência de vulnerabilidade da liderança. E aí, isso que a gente está falando agora até me conectou com uma outra coisa, que é o quanto o fato de uma pessoa não demonstrar vulnerabilidade facilita ela chegar em um cargo de liderança, entende? E porque aqui a gente está conversando até antes da gente até começar a gravar, eu comentei um pouco do quanto a gente perde essa vulnerabilidade conforme a gente vai virando uma liderança, porque quanto mais responsabilidade a gente ganha, mais medo a gente tem de errar, ou pode ser o contrário, né? Eu já sou uma pessoa que tem uma necessidade de controle muito grande, que tem essa questão da perfeição, do não errar e etc. E isso me coloca de alguma forma como uma pessoa que tem mais perfil de liderança, né? E olha que doido isso, né? No final a gente está relacionando a ausência de vulnerabilidade com uma característica ideal para você ser uma liderança, o que é, na minha opinião, exatamente o oposto, né? Mas aí, falando das histórias, das centenas de histórias que eu posso contar aqui, já tive... eu tenho histórias que eu nem sei se eu posso contar. Agora pensando aqui. Mas é porque vai ser muito específico. Mas na época que eu era jornalista, que eu ainda sou jornalista, né, mas que eu trabalhava com isso,
eu tive uma chefe, é porque assim, era uma pessoa que também tinha suas questões, né? Eu não vou julgar, isso faz muitos anos também, não é, eu tenho certeza que a pessoa que ela é hoje não é mais essa pessoa anterior, mas eu era estagiária na época e uma colega minha, né, que trabalhava comigo, a avó dela faleceu. Tinha acabado de falecer, a gente estava no meio do expediente e aí essa minha chefe, nossa chefe, chegou para ela e perguntou se ela conseguia terminar de fazer o que ela estava fazendo antes de ir embora. Meio que assim, termina seu trabalho e depois você vai entender o que você vai fazer da sua vida com a sua avó que faleceu. E acho que esse é um dos exemplos não só de uma coisa muito chata, né, que acontece no ambiente de trabalho, que é uma pessoa com chicote nas suas costas obrigando você a terminar de trabalhar quando acontece uma parada terrível com você, mas é também essa ausência de vulnerabilidade no sentido de aquela pessoa é tão dilata, né? Ela tá tão desconectada dessa vulnerabilidade que nem passou pela cabeça dela naquele momento respirar fundo e se conectar com aquilo que estava sendo dito para ela, né? E entender até que se fosse ela no lugar que teria acontecido, se conectar com aquilo que aquela pessoa estava dizendo e escolher uma outra resposta. Não, para ela, o instintivo naquele momento foi: se você for embora agora, o trabalho que você precisa fazer não vai estar feito. E eu não tenho outra pessoa que consegue fazer isso no lugar. Então, termina o que você tem para fazer e depois você vai embora. Então, eu acho que esse é um bom exemplo que eu posso dar, que não é tão alta liderança assim, mas que era uma liderança que eu tinha. Quando você falou da questão do julgamento, essa reflexão antes de contar a história, Carol, eu lembrei que muitas vezes a gente conta essas histórias lá acho que menos consciente do que agora. Eu falava dessas histórias nesse olhar de julgamento mesmo, assim. Eu acho que hoje em dia eu já posso dizer com mais tranquilidade que eu conto essas histórias com uma posição um pouco mais empática até, e que aproveitando dessas histórias para tirar os aprendizados disso, assim, né? Porque eu passei por algumas situações com diretores das empresas que eu passei que são coisas insanamente absurdas, assim, sabe? Na época, eu enlouquecia com essas situações, né? Eu simplesmente enlouquecia. Hoje eu olho pra elas de uma forma diferente, pensando, cara, qual era a necessidade que esse cidadão tinha, né? E curiosamente todos são homens, né? Que necessidade esse cidadão tinha que ele não conseguia expressar e manifestar de uma forma integral e que ele usava de atitudes homens de lata para poder fazer acontecer, assim, sabe? Eu trabalhei numa empresa em que a gente foi abrir uma filial nova e para mostrar a força, esse diretor ele fazia questão de viajar com as pessoas de madrugada, sabe? Sair, em vez de pegar um voo tranquilamente às 8 horas da manhã, sabe? No horário comercial, onde as pessoas possam ter vida e tudo mais, fazia questão de fazer longas viagens de carro, por carregar material, umas coisas, muito, agressiva e forçada, assim, sabe? Totalmente desnecessário, assim. Num contexto em que isso não trazia nenhuma vantagem pra organização, era simplesmente pra dizer ou que mandava ou que era um cara forte, sabe? O quê? Vocês não aguentam isso? Vocês não aguentam viajar 16 horas de carro de uma vez só? Eu aguento. Como é que vocês não aguentam se eu aguento, sabe? Vocês não precisam dormir pra começar a instalação da fábrica? Que isso? Viajar 16 horas vão precisar dormir? Não, já vamos direto lá pra fábrica. Vamos virar a noite trabalhando, sabe? Essa demonstração agressiva de força, assim, que existia naquele contexto, assim. E eu achava aquilo um absurdo, assim, né? Um absurdo num grau desproporcional, assim. Esse foi um cara que eu nunca vi demonstrar vulnerabilidade, assim. Isso absolutamente nunca aconteceu na minha convivência com ele, nos anos todos que eu convivi com ele, assim. E era muito interessante que a gente não vivia num sistema em que vulnerabilidade era uma coisa que a gente abraçava, que a gente acolhia. Não era, o ambiente industrial tem muito disso, né? Algumas indústrias têm esse ambiente muito agressivo, assim, e muito grosseiro, inclusive. É difícil demonstrar vulnerabilidade e acolher as pessoas nesse ambiente, assim. Mas era tão destoante que até esse ambiente que não estava acostumado com isso achava essas coisas um absurdo, assim, sabe? E muito disso tava por várias necessidades dele que ele corria risco, ele se sentia inseguro com várias coisas lá, e que isso causava um reflexo na vida das pessoas que trabalhavam com ele, sabe? Ele impactava a vida das pessoas, simplesmente por não lidar com suas próprias frustrações, sua vulnerabilidade e tudo mais, sabe? Era um cara que eu sei que ele era consciente que ele tinha algumas limitações em áreas ali da indústria, que ele usava desses artifícios dessa agressão, né? Dessa forma agressiva de lidar com as coisas pra se sentir mais seguro, porque de outra forma já não fazia mais sentido, sabe? Conversar
sobre essas coisas de uma forma mais aberta e mais sensata, já fugia da segurança dele, assim. Então ele usava muito desse artifício de não demonstrar vulnerabilidade exatamente para não olhar para si, né? Era uma questão bem específica, assim. Então a gente é cercado de reflexos disso, né? Pode ser que você não tenha, quem tá ouvindo a gente, pode ser que não tenha contato talvez direto com alta gestão da sua organização, pode ser, você tem provavelmente contato com o gestor ou gestora mais próximo, mas muito do que você sente no seu dia a dia, pode ter certeza que é reflexo disso, né? Que vem se desdobrando na organização até chegar no seu dia a dia, assim. Pra pegar um gancho disso que vocês falaram, que eu achei bem interessante, acho que é justamente essa parte da insegurança, né? Às vezes, a pessoa teve uma trajetória profissional na qual ele foi criado num ambiente inseguro. Pegando uma experiência, eu já escutei coisa do tipo, você é pago pra executar, não pra pensar, já falaram isso pra mim. Então, tipo, imagina, isso é uma demonstração muito assim, de tipo, cara, eu tô no poder, eu vou fazer, você precisa agir daquilo e da forma como eu acho que é adequado. E isso acontece muito nas organizações. As organizações hoje, existe uma capacidade delas de criarem identidades, né? Então a pessoa vai criando identidades ali no momento. É um ponto interessante, porque, por exemplo, será que essa pessoa que falou isso pra mim, ela é assim também com alguém da família, algum ente querido? Será que, tipo, cara, ele vai agir dessa forma também no dia a dia? Ou se ali no momento ele tá ali porque, cara, ele tá se sentindo inseguro, porque, obviamente, ele tá sendo pressionado por algo. E a minha forma de lidar com essa insegurança é demonstrando, talvez, o poder que foi me dado nesse momento e que eu posso tentar controlar o que tá em mim e abaixo. Claro, o que tá dele pra cima é uma incógnita para ele. E isso causa um medo, né? O medo irradiando uma ansiedade, né? A insegurança vai fortalecendo isso e ele vai começando a tentar transparecer que é uma pessoa invulnerável, que afirma, e aqui embaixo ele tá tudo sob controle. Então talvez ele crie uma identidade naquele momento para transmitir para a equipe o momento dele, que é de não sou vulnerável, as minhas decisões estão corretas e eu tô fazendo isso, apesar de vocês não gostarem, ainda é pro bem de vocês, digamos assim, algo desse tipo, entendeu? O que vocês acreditam que seja uma consequência, ou quais as consequências de lideranças que não são vulneráveis? Consequências para as pessoas que estão, para o indivíduo e para as pessoas? Para as pessoas, para os outros, assim, acho que a gente explorou um pouco aqui o que está por trás dessa ausência de vulnerabilidade, né, dessa inabilidade de demonstrar vulnerabilidade na liderança. Aí queria saber de vocês o que vocês acham que é um impacto dessa ausência de vulnerabilidade, tanto para o negócio, que a gente está pensando aqui em empresas, né, quanto para as pessoas que estão em volta dessa liderança. Para mim eu vou puxar pelo caminho mais indireto, talvez. Eu acredito muito no impacto disso pro negócio, Carol. Tipo, eu acho um impacto forte mesmo, assim, porque muitas dessas coisas têm uma relação com o risco, né? A pressão sobre essas pessoas, ou quanto elas têm apetite ao risco. Porque muito disso está relacionado com errar ou não errar, né? Então, tipo, se uma decisão de negócio é tomada, uma decisão errada, o quanto essa pessoa vai sofrer as consequências disso, né? Esse que tá ali por trás. Ou que tipo de profissional ela vai ser reconhecida no mercado por ser a pessoa que tomou a decisão errada num grande negócio, assim, né? Porque a gente valoriza os resultados grandiosos. Então, uma empresa que teve um IPO de sucesso, que teve muito dinheiro ali na bolsa, conseguiu muito investimento, e eu estive lá no board dessa empresa, então eu sou uma pessoa que tem na minha carreira um resultado de sucesso. O contrário não é bem visto, né? O aprendizado de uma falha não é bem visto. Então, o nosso mercado, talvez, que olha muito para essa questão de resultado, especialmente resultado financeiro, acaba valorizando esse comportamento. É a métrica moldando o comportamento ali, né? Valoriza esse comportamento somente do acerto. Então, para mim, diminui o apetite dos negócios a um risco, a encontrar uma oportunidade, inclusive fora daquele negócio, uma oportunidade que possa alavancar de forma exponencial os resultados daquela empresa, porque a pessoa vai tender a tomar decisões que estejam baseadas em grandes certezas. E grandes certezas, elas são proporcionais ao medo dessa pessoa, né? Então, quanto mais medo eu tenho, mais certeza eu preciso. Quanto mais certeza eu precisar, maior meu índice de inação, talvez, né? Talvez eu dê menos passos. Então, para mim, existe um risco grande de negócio. Eu numa palestra, eu ouvi um caso bem interessante que fala sobre o quanto o medo pode limitar as organizações, né? Ele contava uma história de alguém do board de uma empresa, em que era uma pessoa que
alavancava os negócios, que era uma pessoa que fazia o negócio acontecer e tudo mais. Essa pessoa tinha dentro dela o medo de que ela não conseguiria fazer isso em outro lugar. Então essa era a única opção de carreira dela, assim, né? Tipo, quem tá mais na alta liderança, menor é a chance de você ter cadeiras semelhantes a essas, né? Quanto mais você sobe numa hierarquia tradicional de uma organização, menor a quantidade de cadeiras disponíveis no mercado pra você sentar ali. Então essas pessoas nesse lugar, eu contava essa história, que desse cara nesse lugar tinha muito medo, porque ele não tinha um plano B, ele não tinha uma segunda opção. Então o que o cara fazia? Era totalmente apegado e enraizado, e aquilo ali era do domínio dele e tudo mais. E aconteceu de ele ser demitido. Ele simplesmente ser demitido. E o fato dele ser demitido fez com que ele entendesse que nem sempre vai ter um plano B. E que ele consegue seguir na sua carreira, inclusive, sem ter esse plano B. Então, quando ele saiu da empresa, ele achava, bom, beleza, minha carreira tá indo por água abaixo. Mas aconteceu um movimento muito interessante, porque ele era um ótimo diretor, né? Então, as pessoas começaram a entrar em contato com ele, os clientes falando, pô, fiquei sabendo que você saiu da empresa, que triste que você saiu da empresa, que perda pra empresa e não sei o quê. As pessoas que eram... Ele recebeu mensagem da família das pessoas de quem ele era gestor, dizendo, pô, que pena que você saiu da organização. E a história é infeliz pro outro lado, assim, porque a empresa que ele trabalhava começou a perder negócio, começou a perder mercado, porque esse cara era uma peça-chave ali dentro. Só que essa relação, nessa camada de liderança do board, é muito com não tenho plano B, sabe? Se eu sair da K21 agora, eu tenho talvez um plano B, C, talvez tenha outras organizações que no meu escopo de trabalho me encaixaria muito bem. Mas pessoas que estão nessa característica de mercado de negócio, numa cadeira de board, elas têm pouco plano B, né? Então, pra mim, talvez o risco de negócio seja nesse. Tipo, como eu tenho pouco plano B, eu vou arriscar pouco, eu vou demonstrar menos vulnerabilidade cada vez, eu vou parecer cada vez uma pessoa perfeita, que não erra e tudo mais, porque é isso que esperam de mim. Então, pra mim, pode segurar muito do que as organizações precisam nesse âmbito de negócio. Gostei bastante disso que você falou, Panda. E tem um outro aspecto também que eu vejo que é um impacto direto, na parte da liberdade. Porque, que nem, por exemplo, quando você tá nesse momento, numa cadeira, numa gestão, numa média alta gestão, às vezes você abre mão um pouquinho da sua liberdade para fazer algo mais certo, que é como você falou, da parte da certeza, né? E você deixa de exercer a criatividade, deixar aquele ambiente um pouco mais propício para as pessoas tentarem, falharem, aprenderem e talvez... com essa falha, fazer algo um pouco maior, um pouco mais grande, algo grandioso, assim, dentro da organização. Então, às vezes, essa liberdade, ela é um pouco podada nisso aí, eu vejo esse impacto. E, cara, quando você poda a liberdade, ou mesmo você mesmo tendo uma atitude com você mesmo, de podar aquilo que você acredita dos valores, você tende a ter alguns problemas paralelos. Aí é mais voltado mesmo ao indivíduo, como, por exemplo, depressão, ansiedade, essas coisas. Então, às vezes você tem um ambiente tóxico ali para trabalhar justamente por causa desses comportamentos, justamente porque a liberdade ali você não consegue exercer, você não consegue expor os seus valores, expor o que você pensa, você exime de pensamentos críticos que às vezes poderia ser muito bom para um negócio. Às vezes um pensamento crítico num determinado momento pode gerar uma ação muito legal que, cara, pode alavancar, né? Agora falando de resultados mesmo, né? Quando a gente traz uma discussão para o âmbito colaborativo, você tá falando, pessoal, eu penso dessa forma, me critiquem para ver se realmente esse é o momento que eu tô, se essa decisão é a melhor mesmo. Então, quando você tá nisso aí, você começa a agir um pouco mais como um herói, né? Do tipo, pessoal, quando você entra numa sala, você fala assim, a gente vai fazer isso. E você começa a discutir muito mais a solução do que o problema. Então é impacto. Então, tipo, e isso tem tudo a ver com, pra mim, pelo menos, tem tudo a ver com a liberdade, porque você não exerce pensamento crítico, você não exerce sua criatividade, você tenta um caminho igual que outras pessoas trilharam, porque você quer ter um sucesso e manter, talvez, ali a sua cadeira na organização. E aí, tanto o impacto emocional para as pessoas, como de negócio, eu vejo isso, justamente por causa que a liberdade, ela é podada. Isso me lembrou uma coisa, Diego, que quem não sabe a zoeira aqui, eu sofro uma zoeira com meu nome em todo lugar que eu vou, né? Meu nome é Antônio Guerent, se escreve gerente com T mudo. Como é que é o negócio? Então todo mundo vai, chegou o gerente, olha lá o gerente, o Antônio gerente. Inclusive, tem uma história aí, quem sabe um dia eu conto por aqui, de como a minha contratação levou 2 semanas a mais porque alguém confundiu o meu sobrenome com um cargo. Mas isso é história para outro lugar. Eu nunca tive o ímpeto
de sentar numa cadeira de alta gestão exatamente por causa desse tipo de comportamento. Eu passei por empresas que eu falei, eu não quero ser gerente aqui, sabe? Tipo, eu realmente não quero, assim. Teve numa das empresas que eu passei, chegou esse momento. O gerente tinha sido demitido. O gerente demitido. Falou, opa, cadeira tá vazia, né? Isso aí, ó. A disputa pela cadeira e tudo mais. E daí começou uma coisa assim, tipo, quem que vai ser? Vamos contratar alguém? Vamos promover alguém? E daí alguém me perguntou, pô, você não tá afim? Eu falei, eu não. Eu falei, não, aqui eu não quero ser gerente, não. Se esse é o comportamento que esperam de mim pra estar, se, tipo, eu tenho que ter determinados comportamentos pra estar, né, com esse cargo, eu não quero. Então, tipo, nem me considera nesse jogo, porque eu não vou me colocar nessa situação, assim, sabe? E eu, particularmente, ignorei por muito tempo a possibilidade de seguir numa carreira de gestão ou de liderança de uma organização exatamente pelos comportamentos esperados, né? Os comportamentos padrões do mercado, em que eu falo que isso não se encaixa comigo de forma alguma, assim, né? E eu falei logo no comecinho, eu larguei a braba de que, tipo, falei do homem, do comportamento da nossa estrutura machista, que infelizmente muito do que a gente vive é exatamente esse comportamento, né? O reflexo da nossa estrutura machista aparece nesses cargos de alta gestão, de alta liderança, porque é um comportamento agressivo, de resultado, que não erra, sabe? Que vai pra cima, né? Essas coisas assim do tipo, de competição, que acabam levando as pessoas pra esse cargo, né? O é esperado das pessoas que estão nesse cargo. E muito menos comportamentos do tipo acolhimento, um comportamento de promover algo que estimule a criatividade, um comportamento que olhe para as pessoas e pense no bem-estar das pessoas, dela mesma e das outras pessoas, sabe? Um comportamento que olhe para saúde mental, saúde física, saúde emocional das pessoas, e que entenda que as pessoas precisam estar num ambiente seguro para darem o seu melhor, que contrata exatamente por braço, igual o Diego trouxe agora há pouco, assim. Não te contratei para pensar, isso já tá atrasado 5, 6, 7 décadas. Contratar só por capacidade intelectual também já tá ultrapassado, gente. Já passou desse ponto, assim, né? Tem muito sobre inteligência emocional, sobre outros temas que fazem parte do conceito das pessoas que você deveria ter ao seu redor, assim. Mas isso me afastou por muito tempo. Hoje em dia, tem uma chama, assim, que tá até começando a se acender no meu coração. Falar, pô, talvez seja uma coisa interessante. Talvez seja uma posição futura interessante, assim. Mas eu dependo muito dessa mudança, sabe? Porque eu não quero ser homem de lata, assim. Eu não quero ser homem de lata caso eu tenha um cargo de alta liderança em alguma organização em algum momento, assim. Eu não acredito mais nisso, eu acho que isso destruiu boa parte da nossa sociedade, isso vai levar a gente para um lugar que a gente dificilmente consegue recuperar. Enquanto você estava falando, Panda, fiquei pensando numa coisinha aqui, que é o que é esperado também, né, quais são as crenças que a gente cria em torno de um cargo de liderança. E me intrigou um pouquinho aqui também o quanto a gente deposita muita esperança dentro de um indivíduo. Porque aí vou falar também e vou expor aqui quem não é liderança. Vou expor nós aqui, ó, que também bota a culpa no gestor e na gestora, na gestão, quando a coisa não tá funcionando do jeito que deveria. A gente aqui também não se responsabiliza, que é a cultura a minha ausência de responsabilidade sobre uma coisa, então a minha falta de responsabilização sobre o trabalho e a minha também responsabilização daquela gestão a respeito do trabalho que deveria estar sendo feito ou não. Então a gente também adora falar, porque meu chefe é um pau no cu, que não fala, que não faz as coisas, que não sei o quê. Porque a liderança que tinha que estar pensando nisso aqui, que eu, alecrim dourado, tô achando que é o caminho correto. Então assim, também no final a gente acaba voltando para o nosso indivíduo, né, para as nossas necessidades enquanto indivíduo, as nossas necessidades não atendidas enquanto indivíduo, e quando a gente está dentro de uma organização, a gente acaba jogando a culpa para essa gestão. E a gestão também vai olhar e falar, meu querido, minha querida, né, queride, eu não tenho nada a ver com isso. Se você quiser mudar isso aí, mude você. Aí a gente fica frustrado porque sente que não tem o espaço, às vezes, para causar uma mudança, ou não se sente realmente capaz de fazer aquilo, ou não se sente realmente responsável por fazer aquela mudança. Então, pensei um pouco nesse outro lado, e aí entrei aqui no LinkedIn e fiz uma pesquisa rápida por vagas de gerente e vagas de diretor, para entender o que está escrito nessas vagas também, logo de cara, né? Quando você aplica para uma vaga de gerente, uma vaga de gestão ou de autoliderança, as pessoas estão dizendo, quais são os verbos que a gente tem aqui?
E não tô pegando de empresa grande não, tá? Quem tá ouvindo aqui, não tô pegando nada de grande banco, de coisa que a gente fala, porque é empresa tradicional, não sei o quê. Fiz questão de pegar só vagas em empresas que estão com a bandeirinha LGBTQIA+, assim, na fotinho do LinkedIn, de coisinha que parece startup, pra gente ver também que não é só nesses lugares tradicionais que isso acontece. Então aqui, diretor de Growth. Esperamos que você seja capaz de desenvolver a estratégia geral de marketing supervisionando o planejamento, desenvolvimento e execução, gerenciar e escalar o investimento em campanhas, estruturar e liderar times, dominar estratégias de performance, etc. Então a gente tem palavras aqui: dominar estratégias, gerenciar, realizar o planejamento, né? Estruturar e liderar times. Então é tudo assim, essa é tua responsabilidade, é você que vai fazer isso. Então aqui a gente já conta essa história, que é quem tem que fazer isso é você. E se você não fizer isso, tá aqui no teu job description. Se você não consegue fazer isso, eu sinto muito, você tem que ir embora. E aí de você se tentar construir isso em conjunto também com outras pessoas. Então é a história que a gente acaba se contando e a história que esse imaginário que a gente cria aqui, ela já está contada aqui. Então a gente tem gerente, entender profundamente o negócio, gerente de pessoas e cultura. Essa vaga que eu peguei aqui, que em tese, estou pensando aqui, né, tinha que dar uma colherzinha de chá, né, porque RH já é uma pessoa que quem está escrevendo a vaga, de repente deveria estar preocupada, né? Aí a gente fala que requisitos: assegurar a implementação da estrutura organizacional e propor adequações, assegurar a implementação da estrutura organizacional, que eu não sei nem qual é, como eu estou aqui aplicando para a vaga. Então, eu queria trazer essa provocação aqui, né? Que a pessoa, quando ela vem com esse cargo, sim. ela já vem com toda essa responsabilidade nas costas dela, nem sabe às vezes que ela pode dividir isso. Uma coisa que é engraçado, Carol, o desenho que ficou na minha cabeça você lendo essa descrição. Eu imaginei, tipo, uma pessoa... Sabe aqueles negócios de desenho onde, tipo, tem uma pessoa na plateia e tem um monte de cabecinhas assim que, tipo, você não consegue identificar se são pessoas, etc. Sabe, que ficam... Os Mzinhos, assim, né? Tipo do Pica-Pau, sabe? Tá lá a plateia e tem uns vultos ali na plateia. Eu imaginei mais ou menos isso, porque as palavras que descrevem, por exemplo, esse job description que você falou aí, elas remetem muito à ação individual. Então, tipo, supervisionar, garantir, assegurar. Cara, são coisas assim, do tipo, cara, ele vai acordar e vai falar, cara, hoje eu tenho que supervisionar, né? Eu preciso assegurar hoje, eu preciso garantir hoje. Então, tipo, é muito eu, né? Cara, é uma responsabilidade compartilhada. Olha que leve que fica, né? É uma responsabilidade compartilhada e eu tenho uma equipe capaz de compartilhar essa responsabilidade. Então, uma outra coisa que você falou e que a provocação é muito legal, né? Que, tipo, quanto que também o comportamento da equipe não reforça essa pessoa ali. Porque se a equipe se exime das responsabilidades, o que o cara vai pensar? Falei, tô sozinho. Então eu preciso coordenar, eu preciso supervisionar, eu preciso garantir. Então aí, tipo, quando você traz para um lance assim, pessoal, tô com um problema aqui, vamos pensar juntos. Cara, é uma leveza, sabe? Até eu me sinto leve falando isso aqui, porque quando você percebe que, tipo, é uma responsabilidade compartilhada, fica muito mais interessante, você abre para colaboração, você exerce a criatividade da sua equipe e você não precisa se sentir inseguro. A insegurança, ela tende a diminuir, porque você está compartilhando aquilo com as pessoas e as pessoas vão dar ideias. E vai rolar brainstorming, vai rolar conversas e, uma hora vai sair alguma coisa interessante. Vocês vão testar e vão colher os resultados. Eu acho que isso é importante, a compartilhar essa responsabilidade. E que às vezes até no job description fala que tipo, a responsabilidade é de um indivíduo, né? Eu lembrei que eu não sou o Lula, mas eu tenho que citar o Reinventando as Organizações aqui, nos episódios do Love the Problem. Aí, Lula, garantindo a citação do seu livro preferido. Tem uma das histórias que, se não me engano, é da Fave, que conta uma situação onde o CEO lá precisava resolver uma questão de
receita da empresa. A empresa não ia durar, não tinha mais dinheiro. Tinha dinheiro, inclusive, para pagar os salários. Não ia ter dinheiro para pagar os salários, né? E o fato de ser uma organização horizontal, não existia algum cargo de gestão ali no meio do caminho que fosse resolver esse problema. E ele, como CEO e como a única pessoa da alta liderança, é a única pessoa que estava ali com se existe alguém para pedir ajuda para resolver esse problema, era para esse cara. Ele poderia ter usado de um formato tradicional, de dizer assim, beleza, eu assegurar é comigo, né? O decidir, o definir é comigo, então eu vou dizer o que vai acontecer. Eu posso, sei lá, demitir metade da empresa e tá tudo certo. A gente garante o salário do restante da empresa e o negócio não importa. Eu tenho que tomar essa decisão é minha, né? E ele pegou um caixote de madeira, foi lá pro meio da fábrica, botou o caixote de madeira, subiu no caixote e falou, galera, chega aqui, vamos conversar. E o negócio foi o seguinte, a situação é essa, a informação é essa, os dados financeiros são esses, eu não sei o que fazer. Esse não sei, pra mim, é a parte mais relevante dessa história, assim, sabe? Quantos ambientes permitem que uma pessoa que tá na alta liderança responda não sei? Tipo, não sei te responder isso agora. Talvez eu consiga te responder na semana que vem, me dá um tempinho, sabe? Vou refletir, vou pensar, vou explorar, vou ver o que eu sinto quanto a essa decisão, o que eu conheço, mas raramente o não sei é visto como uma resposta aceitável. E naquele momento o cara fez isso, né? Eu não sei. Ele era a única liderança possível de decidir algo na fase. E quando ele se colocou nessa posição de vulnerabilidade e muito exposta, né? Porque ele subiu no caixote no meio da produção e era ele lá e todas aquelas pessoas olhando pra ele. Dali começou a nascer ótimas soluções. Soluções que vieram das pessoas que se colocaram em situações dizendo, beleza, tudo bem, gente, eu tô falando no contexto da FAV aqui, não necessariamente se aplica nas nossas empresas aqui no Brasil, mas do tipo, beleza, reduz o meu salário por algum período, eu vou trabalhar menos, eu vou mudar a minha atuação nessa área, eu vou pra outra, talvez, que lá a gente consegue alavancar a receita de alguma forma. As pessoas se ajustaram e fizeram que a decisão ali fosse uma decisão que levasse a empresa para um outro patamar. Essa decisão que, se tivesse baseado nele como indivíduo, numa posição não vulnerável, provavelmente não levaria para lugar nenhum. Mas ele se colocou nessa posição de vulnerabilidade e essa corresponsabilidade, né? Ou a autorresponsabilização de cada pessoa como indivíduo, vendo o que ela podia, ou como ela podia contribuir com essa decisão difícil, fez com que a empresa alavancasse para um outro lugar. A gente está falando de uma empresa que trabalha com autogestão, uma empresa que está com um paradigma evolutivo, com um olhar um pouco diferente do que a gente tem tradicionalmente aqui. Mas para mim é um ótimo exemplo de vulnerabilidade e da situação de chegar na resposta que é não sei. Não sei é uma resposta que não é muito bem aceita para quem está em cargos de gestão ou de alta liderança. Sim, eu já... Realmente, assim, essa parte do não sei é um negócio que não é bem visto, né? Como você falou. E, cara, eu já presenciei pessoas que falaram não sei e foram engolidas. Porque não é aquilo que você espera. Você, ali na hora, no quente, no calor da discussão, você falar um não sei, pode falar, tá, mas... Cara, você não é pago pra vir aqui falar que não sabe, entendeu? Tipo, entendeu? É pago pra ter resposta, você não é pago pra me dizer que não sabe. Exatamente, né? E às vezes é esse momento que a gente precisa falar assim, cara, não sei, me dá um tempo. Eu preciso discutir isso com mais pessoas, né? Qualquer coisa que eu posso trazer aqui pode ser extremamente equivocado no momento, né? E o quanto que as pessoas vão entender esse momento, né? Que eu acho que é a grande questão. Quanto que, tipo, as pessoas que são os pares e a alta liderança ali naquele momento vão entender que, tipo, não, esse cara realmente, beleza, vamos dar um tempo pro cara, né? Então, eu acho que, cara, isso é uma opinião um pouco particular minha, mas eu acho que não existe, cara, um mercado tão aquecido onde você não possa disponibilizar um tempo pra pessoa pensar em algo de forma criativa e colaborativa, sabe? Eu sei que o mercado é agressivo, a gente é resultado, é meta, mas, cara, será que o quanto que isso não tá nos prejudicando? Será que eu não tenho um momento que eu posso falar, pessoal, parem o que vocês estão fazendo, exerçam sua criatividade, segura o rojão aqui, etc, não sei, mas eu acho que não existe um mercado tão aquecido assim que você não possa disponibilizar para as pessoas tempo para analisarem um problema, entendeu? O lance da ansiedade também, né? Logo, até o final do ano, eu já tenho que estar na capa da Forbes. No próximo quarter, a gente já tem que ter feito X de lucro. Mas enfim, eu vou mudar um pouco, na verdade um pouco não, vou mudar drasticamente o assunto. Me conectou com uma outra coisa que inclusive foi um episódio que a gente gravou aqui pro Love the Problem, que é sobre o triângulo dramático. Eu recomendo bastante ouvir. Nesse episódio eu falo um pouco dos tipos de ego, lá no Backstage. k21.link/Love the Problem. Vai estar lá no Backstage o link pro episódio. Nesse episódio do Triângulo Dramático eu falo um pouco dos tipos de ego segundo o Eric Berner.
né? Então, que é um terapeuta, enfim, também não vou entrar nisso aqui. O Eric Berne, ele classifica o ego em 3. O ego parental, o ego criança, não lembro os 3 nomes agora, mas é o parental, o adulto e a criança. O ego parental, o ego adulto e a criança. E a gente fala nas nossas transações, o Eric Berne é o inventor da análise transacional, e ele fala que tudo é uma transação. Uma conversa entre duas pessoas é uma troca de transações, um gesto é uma transação, tudo que comunica. E que as nossas transações, elas podem partir de qualquer um dos 3 egos. O ego parental é o pai, né, ou a mãe, é aquele que nutre, é o responsável, é o que tem as respostas, é o que protege a criança. E a criança é aquela que tem as necessidades mais latentes. E a gente pode fazer uma transação partindo do nosso ego parental, partindo do adulto ou da criança. E o mais engraçado é que, apesar de nós sermos adultos, muitas das nossas interações, elas são interações baseadas no ego parental e no ego criança. Então, essa relação entre líder e liderado, né, liderado, também pode ser uma relação entre um parental e uma criança. Que é isso, eu não sei o que fazer, né? Que o exemplo, inclusive, que o Eric Berne dá é assim, chefe, não consigo fazer esse relatório. E aí o chefe chega e fala, deixa que eu faço para você. Isso é uma relação entre uma criança e um parental, não é uma relação entre 2 adultos. Deixa que eu faço para você, ou mesmo a pessoa falando, não consigo fazer isso. É uma criança dizendo isso, né? Não que a gente não possa dizer que não consegue, mas é a forma como a gente faz isso, né? Como que a gente transforma as nossas relações em relações entre adultos. A gente chega e fala, chefe, tô com esse problema para fazer o relatório por causa disso, preciso dessas informações. Aí o chefe vai falar, tá bom, essas informações você encontra aqui, isso aqui eu não tenho, vou descobrir. Pronto, já é uma relação diferente. E aí quis trazer isso aqui pra gente também pensar um pouco nisso, né? No quanto a gente pauta as nossas relações em busca de alguém que nos salve quando a gente está numa posição de não líder, né? E o quanto a gente, na posição de líder, assume esse papel daquele que vai salvar e daquele que está ali para ter as respostas e que é paternal e que é maternal. A gente fica nesse ciclo, né, Carol? Então, a gente vai alimentando esse ciclo. Toda vez que eu me comporto nesse ego criança ou infantil, que eu tenho as necessidades dessa forma assim, e que eu transfiro isso pra alguém, essa pessoa vai me responder, vai me nutrir e eu vou fortalecer essa relação, né? Então, quanto mais a gente sair dessa relação parental, infantil, pra uma relação adulto-adulto, é que a gente vai conseguir quebrar um pouco desse ciclo, assim, né? E a gente é alimentado numa estrutura em que mantém essas relações, né? Eu tenho um problema, eu levo pra minha gestão. Eu tenho uma dificuldade, eu levo pra minha gestão. Eu tenho alguma decisão pra ser tomada e eu não sei o que fazer, eu levo pra minha gestão. E essa pessoa, na verdade, acaba seguindo num caminho de decide por mim. Porque ela é cobrada de outra coisa também, de quem tá acima numa estrutura tradicional, assim, sabe? E a gente vai mantendo esse ciclo insano, se alimentando e seguindo, né? Curiosidade à parte, eu agora não tenho mais nem gestor, nem gestora, né? Autoresponsabilização na veia, na K21. Então, é isso, né? Preciso lidar com as minhas coisas, preciso tomar as decisões difíceis, preciso assumir os riscos, preciso dizer o que eu sei e o que eu não sei, e pra fazer com que as coisas na K21 continuem evoluindo, assim. Mas antes de vir pra cá, minhas últimas gestoras foram 3 mulheres. As minhas últimas 3 gestoras foram mulheres. E eu aprendi com elas um olhar sobre gestão, pensando em vulnerabilidade, acolhimento e várias outras coisas de uma forma assim, ó, que eu nunca tinha experimentado na minha vida, assim. Então, por isso que, inclusive, algumas delas já gravaram episódios aqui no Love the Problem. As 3 já participaram daqui, inclusive, né? Mas são pessoas que me mostraram esse exemplo. E eu acho que foram elas que me ajudaram a reacender essa chaminha dizendo, tem esperança nisso, sabe? São pessoas que querem, de fato, fazer diferente. São pessoas que querem quebrar um tanto desse ciclo e tudo mais. Mas que reconhecem que existe isso, né? Isso acontece. Todo esse ciclo, essa alimentação do nosso sistema das organizações acaba fortalecendo um outro comportamento que é o de não vulnerabilidade, assim. E o fato de como eu convivi com essas mulheres e como elas enfrentaram esses sistemas me ajudou a ter um olhar diferente para a gestão. Então, normalmente quando eu trago aqui um papo sobre gestão, eu raramente estou nesse caminho do tipo, porque é minha gestão, porque é minha gestão. Fala, cara, tem muita gente ali nessa camada de alta liderança e gestão querendo fazer diferente.
Muitas vezes a gente talvez só não saiba o nome dessas pessoas, talvez elas não apareçam na capa da Forbes, talvez elas não estejam no Roda Viva, mas são pessoas que estão querendo fazer diferente. A gente tem ótimos exemplos. Se você, por favor, se sente nesse ambiente, fala com a gente lá no backstage. A gente quer conexão com essas pessoas, a gente quer falar sobre gestão de uma forma diferente, então por favor, venha falar com a gente. Foi o meu pedido, minha súplica. Tem uma coisa assim, logo que eu fiz a transição de coordenador pra agilista, né? Quem me trouxe pro time lá foi o Clayton, né? O Cleitinho. Eu chamo ele de Cleitinho. Cara, gosto demais do Clayton, né? E, cara, quando ele trouxe pra mim, justamente pela compatibilidade de salário lá, eu já saí com o cargo de especialista em agilidade. Imagina, tipo... Eu tinha feito o KMP1 com a K21, foi inclusive o CFC que deu o treinamento pra gente lá. E, cara, eu tinha isso. Essa era a minha bagagem, entendeu? E aí já saiu ali cargo especialista, né? E, meu, eu tive uma experiência muito bacana, né, com ele, assim, justamente porque não tinha esse lance, assim, do deixa que eu faço pra você. Ele instigava a gente de acordo conforme a gente ia evoluindo, né? Eu achei isso uma experiência muito bacana. Eu acho que é bacana também trazer aqui, compartilhar com vocês isso, porque realmente, na hora da transição, você olha o cara especialista em agilidade. Eu sabia fazer gestão de pessoas e automatizar scripts antes, e agora eu sou especialista em agilidade. Cara, foi muito... Foi bacana. Mas a oportunidade foi muito legal. Porque eu acho que isso, às vezes, por exemplo, talvez ali, eu imaginava que naquele momento o Cleiton estava sendo pressionado e tudo mais, era uma área nova dentro da empresa e tudo mais. A galera queria muito resultado, mas tinham pessoas ali para crescer, né? E em nenhum momento chegou isso e falou assim, cara, eu vou fazer isso para você, fica tranquilo. Não tinha isso, era a responsabilidade compartilhada nesse ponto. E, cara, isso me cresceu bastante e acredito que talvez possa ter proporcionado uma experiência legal também pro Cleiton, porque justamente era uma situação bem diferente, bem atípica, né? Uma pessoa que não tinha experiência com agilidade e já pra empresa toda o cara era especialista. Então, era um negócio, foi um momento assim bem interessante. Queria fazer uma provocação aqui, Panda, pro Love the Problem, de repente fazer uma continuação desse episódio trazendo pessoas que ocupam cargos de alta liderança, né, e pegar até esse depoimento dessas pessoas, tá? Porque eu acho que aqui a gente trouxe muito mais a nossa relação com a ausência de vulnerabilidade das nossas lideranças e o quanto foi melhor a nossa experiência quando a gente lidou com lideranças mais vulneráveis. Então, acho que até pra gente trazer o outro lado aqui, né? E fiquei pensando um pouco assim, tava pensando nisso, né? Poxa, seria legal se a gente trouxesse liderança aqui pro Love the Problem pra falar sobre esse assunto. E eu sei que o Diego já ocupou cargos de liderança na vida dele, não sei se ele quer falar um pouco sobre isso. Eu já ocupei o cargo de liderança uma vez na minha vida, quando eu fui editora, ainda quando exerci jornalismo, né? Óbvio, fiz um monte de cagada, né? Muita coisa, porém... Acho que o fato de eu estar trabalhando na empresa há tanto tempo, já trabalhava lá fazia 7 anos e já conhecia o trabalho muito bem, e já conhecia as pessoas e tudo mais, não me trouxe o peso que eu acredito que o cargo tivesse para exercer aquele trabalho. Então hoje eu penso assim, eu não me via como uma coordenadora, eu não me via como não me via nesse cargo de chefe. Eu só me via como uma agregadora ali de uma pessoa que tinha mais conhecimento, mais tempo de casa a respeito de um determinado assunto e conseguia levar esse conhecimento de alguma forma. E então acho que eu acabei não sofrendo tanto esse peso da vulnerabilidade, assim, na minha experiência. Eu tentei resgatar isso em mim, assim, e acho que não... Tive em alguns momentos, mas acho que foi a época da minha vida que eu fui mais vulnerável. Aliás, foi na época em que eu estive numa liderança. Quando eu fui coordenador de QA, né? Então a transição foi rápida e foi curto e grosso. Chegaram lá, tinha saído a gestora atual, e aí me colocaram numa sala e falaram, agora a equipe é sua. Aí eu falei, legal,
Tipo, tinha 6 pessoas ali, eu falei, meu Deus, o que eu faço com esse pessoal aqui? Eu não sei. E acho que justamente, tipo, colocaram ali por causa do... acho que desse ponto que a Carol falou, onde eu tinha mais tempo de casa, e acho que esse foi o critério naquele momento. E eu lembro de uma passagem, assim, onde eu tentava ainda fazer as decisões técnicas, e aí tinha um amigo meu, ele era amigo pessoal mesmo, até hoje a gente bate papo, e ele tava na equipe. Ele me chamou numa sala e falou, ele me chamava de Zé, né? Zé, você não tem que tomar essa decisão, velho. Eu que vou tomar essa decisão aqui. Eu achei aquilo sensacional, porque pra mim foi um alívio. Ele falou, você tem que fazer gestão de pessoas, não é mais isso que você faz, né? E aí ele chamou um dev, e o dev falou, cara, para de fazer isso. Me colocaram numa sala e me deram umas porradas lá, e foi muito legal. Porque naquele momento, tipo, eu me senti extremamente vulnerável, a galera falando assim, a gente tá tendo mais conhecimento que você pra tomar essa decisão técnica. E aquilo lá me deu um medo, sabe? E a conversa foi, assim, sensacional, porque eu saí de outra pessoa daquela sala lá, porque, tipo, tava o Dev, tava o Sakai, depois chegou outro especialista da minha equipe, e, tipo, eu acho que a galera já devia estar de saco cheio de eu tomando a decisão técnica, e falaram pra mim, cara, não é você que vai fazer isso, entendeu? É a gente. E ali eu percebi que eles estavam pedindo um voto de confiança, sabe? E eu saí daquela sala de uma outra pessoa. Foi um momento legal, mas assim, tipo, me senti extremamente vulnerável, porque justamente a galera de cima esperava aquelas respostas minhas, né? E aí agora eu tinha que trabalhar isso na equipe. E eu confesso assim, Panda, depois que eu fiz a transição para agilidade, eu não penso em voltar na gestão justamente pela pressão que eu sofria naquele momento e como eu era cobrado, né? Então, assim, hoje eu não penso. Eu tento, assim, cara, qual que é o seu maior objetivo na sua carreira? Cara, ajudar pessoas. E eu me sinto muito bem ajudando as pessoas sem estar, talvez, na média e alta gestão. Entendeu? Hoje, claro, eu transiciono com isso, eu converso com essas pessoas, mas eu não preciso estar naquele grupo. Ser um gestor ainda é um negócio que não deixa meus olhos brilhando, sabe? Mas, Diego, será que você não quer só porque esse ambiente não é um ambiente que a gente gostaria de estar? Exatamente por ser um ambiente tóxico, por cobrar das pessoas que estão nesse lugar algo que não é... A gente não entende mais como algo... necessário para nossa vida, assim? Será que a gente não alcançou simplesmente uma questão, um nível de consciência diferente de quem tá lá e que a gente consiga de fato explorar essas questões de vulnerabilidade e tudo mais, porque o ambiente que a gente tá agora nos proporciona isso, sabe? Uhum. Então é por isso que eu falo que hoje em dia eu olho para essas situações que aconteceram no meu passado com um prisma um pouco diferente, assim. Não porque eu estive lá, na posição dessas pessoas, mas agora vendo as organizações de uma forma mais ampla do que eu via há 5, 6 anos, eu entendo o quanto dessas pessoas também sofrem essa força e influência do meio, assim, né? Eu acho que esse é um tema, eu concordo com a Carol, vale a pena trazer pessoas que estão nesse cargo aqui pra gente falar disso com quem tá vivendo isso no dia a dia, assim, mas que ele precisa começar, essa conversa precisa começar em algum lugar, e eu acho que esse episódio de hoje é o começo dessa conversa. A gente precisa falar sobre isso, de fato, assim, sabe? E a gente precisa falar sobre isso dentro das organizações. A gente não pode falar isso só dentro dos nossos círculos de pessoas que talvez já consigam se expor um pouco mais, consigam viver de forma mais vulnerável, acolher e vivenciar um pouco disso, assim. Eu acho que a gente precisa hackear, talvez, um pouco das organizações e trazer as pessoas de alta gestão ou de liderança para falar mais sobre isso. Fica aqui, quem sabe aqui, essa é a forma da gente fechar esse episódio, quem sabe, com esse convite a hackear esse sistema. Você que está no ambiente, que consegue exercer da sua plenitude, integralidade, vulnerabilidade e tudo mais, o quanto você consegue hackear esse sistema para que as pessoas que estão sofrendo influências fortes do sistema também consigam ter essa experiência na vida delas. E pensar também o quanto você está colocando a culpa na sua liderança por algo que você poderia estar fazendo sem a ajuda dela. É uma lição que eu tiro aqui para mim também, né? O que eu deveria estar depositando realmente na minha liderança e o que eu não deveria estar depositando na minha liderança. Muito bem, vamos então. Ela já deu o recado final dela, então, Diego, você tem alguma coisa que você queira falar pra gente fechar o episódio de hoje do Love the Problem? Olha, cara, foi uma conversa muito bacana, agradeço as provocações sensacionais, inclusive, acho que pra fechar o Love the Problem, assim, cara, talvez eu precise também dar uma olhada com outros olhos, porque, por exemplo, eu tenho essa barreira, falo, cara, talvez a carga de gestão não seja algo que eu almejo, mas a gente tá mudando as organizações, a gente tá mudando, a gente tem essa influência
que com agilidade de mudar, construir uma cultura diferente? Será que, tipo, não seja talvez mais pra frente um momento onde eu possa me aventurar nisso aí e conhecer um outro lado que há muito tempo atrás eu não conheci? Então acho que é a grande sacada que eu tiro pra mim aqui. Eu agradeço imensamente pelas provocações, assim, com certeza saiu uma pessoa diferente do que eu era 1 hora atrás. Muito legal. Muito bom. Cara, ó, você de novo, vou passar a bola de novo pra você. Quer falar mais alguma coisa, dar mais algum recado, indicar alguma coisa? Daí, o espaço é seu. Eu queria dizer que eu amo muito vocês. E é sempre bom estar aqui conversando sobre isso. É isso, era esse meu recado. Muito bem, esse foi então mais um Love the Problem. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio. Tchau! Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.